Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: o mistério revelado e uma oração fervorosa. Hoje nós estaremos iniciando esta lição. Então nós vamos fazer a introdução baseada em Efésios capítulo 3, de 1 a 21. O que nós vamos ver durante esse estudo sobre o mistério revelado e uma oração fervorosa? Hoje, nessa lição, nós vamos falar mais a respeito de Paulo, do seu ministério e da sua oração pelos judeus e também pelos gentios, ou seja, pela família de Deus que foi criada em Cristo Jesus. O que Paulo quer mostrar já no início desta carta? Vejamos o que Paulo diz no primeiro versículo. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, Paulo ele está mostrando para nós que, pela causa dos gentios, ele era prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a eles, por amor aos gentios. Então, ele quer abrir o coração aos gentios e mostrar os propósitos de Deus em usá-lo de forma única e pessoal em relação a eles. Por isso ficou conhecido como o apóstolo aos gentios. Então Paulo, ele está abrindo seu coração e mostrando que ele se importava com os gentios, que ele em Cristo Jesus amava os gentios. E por isso ele queria mostrar aos gentios os propósitos de Deus em usá-lo como forma única e pessoal para abençoar a vida dos gentios e apontar para Cristo, o seu Salvador e seu Senhor. Como que era a fé de Paulo? Podemos perceber a grandiosidade da fé de Paulo nesse primeiro verso. Por quê? Porque essa carta aos Efésios, ele estava em prisão domiciliar. O imperador Nero havia colocado ele em prisão. Então, sendo ele prisioneiro do imperador Nero, não se considera prisioneiro dele, mas sim de Cristo Jesus, para cumprir o plano de Deus em tão grande missão. Que plano de Deus é esse? Que missão é essa? O verso de número 2 responde: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para a vós outros. Ou seja, Deus tinha um grande plano para os gentios, de, por meio da graça, salvá-lo de todo pecado e de todo mal, e da garra da morte e do diabo, o príncipe da potestade do ar, que nós já estudamos. Então, Deus queria que o plano dele, dessa dispensação da graça, fosse ministrada ao coração dos gentios. Então, Paulo ele fala isso, que Deus o confiou esta missão de levar a graça de Deus aos gentios. Então, Paulo, ele estava prisioneiro de Cristo, ou seja, eu sou prisioneiro de Cristo para fazer esta obra, para levar esta mensagem. Por isso, Paulo ele não se considera prisioneiro do imperador Nero, mas sim de Cristo, para cumprir o plano de Deus na grande missão que havia dado a ele de levar o evangelho aos gentios. Como Paulo entendia a soberania de Deus, Paulo ele nunca reclamou das prisões. Várias vezes Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo, alguma vez, ele teve que fugir dentro de um cesto para não ser morto. Paulo, ele passou em naufrágios. Paulo, muitas vezes, ele estava ali na prisão, mas ele nunca reclamou. Por quê? Porque ele tinha uma visão maravilhosa da soberania de Deus. Que visão é essa? Para ele, todas as situações duras que ele vivia faziam parte integrante dos desígnios de Deus para com ele.
e também para com o seu povo. Ou seja, todo o acontecimento fazia parte do controle de Deus na história, tanto de Paulo como na história do seu povo. Por isso ele nunca reclamou, mas sempre estava ali, fazendo a obra de Deus, cumprindo o plano de Deus na missão pela qual Deus havia o entregado para ser feito. E isso fica claro em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então ele passava por lutas, por provações, mas ele sempre ensinava, não precisa ficar ansioso, tudo está no controle de Deus. Deus está cuidando de todas as coisas. É só entregar nas mãos dele e confiar. O que Paulo nos ensina sobre perder e ganhar? Qual é a visão de Paulo de perder e a visão dele de ganhar? Então nós vamos ver que Paulo mostra para nós que a visão dele sobre a vida cristã era maravilhosa. Vejamos o que ele diz na carta aos Filipenses. Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então a visão de Paulo era o seguinte: ele estava olhando para o mundo, tudo aquilo que o mundo oferecia para ele, e ele fala, isso tudo para mim é perda de tempo. Ou seja, para ele considerava como refúgio, como lixo. Então para ele, tudo que o mundo oferece, os prazeres da carne, os prazeres do pensamento, os desejos que ele tinha, tudo para ele era perda de tempo, era lixo. Por quê? O que importava para Paulo era o que ele ganhava servindo a Cristo. Então, o que ele perdia do mundo, ele estava ganhando na eternidade. Isso para Paulo simbolizava perdas e ganhos. E isso reflete muito uma mensagem que Cristo havia deixado. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que vale ganhar o mundo inteiro, ter os prazeres deste mundo, mas perder a sua alma e perder a eternidade na presença de Deus. Queridos, Paulo ele fala justamente isso. O que o mundo oferece, eu considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E isso me dá a vitória, porque eu estou ganhando a minha vida em Cristo Jesus. E isto vale a pena. E Paulo ele vai falar duas coisas a respeito da vida e da morte. A primeira ele fala o seguinte: para mim o viver é Cristo, se eu morrer é lucro. A outra coisa ele fala assim, olha, se eu morrer é incomparavelmente melhor ir para a presença de Deus. Então, Paulo ele ensina para nós o que é perder ou ganhar. A visão dele da vida cristã era maravilhosa. Eu perco o mundo, mas ganho a eternidade. Se eu ganhasse o mundo, eu ia perder a eternidade. Ele conseguia ver em tudo o senhorio de Cristo em sua vida e assim dizer que, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, verso 21. Então, a visão de perder e ganhar, para Paulo, o maior ganho, a maior vitória, era que Cristo fosse engrandecido no seu testemunho.
por mais que ele sofresse, por mais que ele passava por lutas e privações, deveras Cristo sendo engrandecido, era vitória para ele. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus nos abençoe, queridos, e assim nós vamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Então o que nós aprendemos nessa introdução? Paulo mostra para nós que já no início desta carta, que ele quer mostrar o seu amor pelos gentios, levando a graça de Deus ao conhecimento deles. A fé de Paulo era uma fé grandiosa, que ele não reclama das lutas e nem dos problemas. Paulo entendia que a soberania de Deus, Deus estava no controle de toda a sua história e na história do seu povo. Paulo ensina que sobre perder e ganhar, perder o mundo é ganhar a vida eterna. Ganhar o mundo é perder a vida eterna. Essa era a visão de perder e ganhar. Então o que nós vamos ver neste estudo? Nesse estudo nós vamos ver um pouco sobre o ministério de Paulo aos gentios. E o que Paulo quer falar ao nosso coração e para sermos um povo de Deus, família de Deus, adotados em Cristo como filhos de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Que possamos aprender com Paulo a ser verdadeiros servos do Senhor, a cumprir o nosso chamado como testemunhas vivas a respeito da transformação que Cristo operou em nosso coração pela fé. E assim, a cruz de Cristo é o divisor de águas. O antes, nós éramos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. E depois, crendo em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. E testemunhas desta mudança de vida, desta restauração, da salvação pela fé em Cristo Jesus. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. Abençoe cada família. Que possamos crescer em estatura e graça diante do Senhor, em Cristo Jesus, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.